Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da série Exercício e Nutrição aplicada à obesidade. Eu sou o professor Carlos Jansen e na aula de hoje nós discutiremos fisiologicamente como a obesidade pode provocar infertilidade no homem, bem como a terapêutica, como o exercício físico e a nutrição podem contribuir para o tratamento ou agravamento desse quadro clínico. Gostou da temática? Então me siga no Instagram, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube e eu garanto uma atualização semanal de altíssima qualidade para você, ok? Então vamos de fisiologia! Bom pessoal, como nossa aula foi organizada? Inicialmente discutiremos a fisiologia do eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, ou seja, em indivíduos normais, saudáveis, como acontece a produção de espermatozoide e a produção de testosterona. Na sequência discutiremos os efeitos deletérios da obesidade e, por fim, possíveis riscos e benefícios relacionados à prática de exercício físico e algumas intervenções nutricionais. Na sequência, vamos para as considerações finais, mas antes disso, você já pode deixar o seu like, compartilhar a nossa página e se inscrever no canal. Assim você vai nos ajudar a fazer com que o nosso conteúdo chegue ao maior número de estudantes e profissionais da área da saúde possível. Ok? Vamos deixar nossa contribuição? Então vamos lá, pessoal. Em condições fisiológicas normais, a produção de testosterona e a espermatogênese estão sob controle hipotalâmico. Então, para isso, o hipotálamo vai liberar pulsos de um hormônio chamado GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, e esse GNRH vai lá na hipófise e estimula a produção de dois hormônios, o hormônio folículo estimulante, FSH, e o hormônio luteinizante. Lá nos testículos, o que esses hormônios vão fazer? O FSH vai estimular as chamadas células de Sertoli, sendo essas células as responsáveis por controlar a espermatogênese. E lá nas células de Leydig, o LH, o hormônio luteinizante, vai estimular a produção de testosterona. Então, esses são os mecanismos básicos relacionados à espermatogênese e à esteroidogênese em um indivíduo normal saudável. E o que acontece na obesidade? A obesidade, pessoal, é acompanhada de uma série de adaptações sistêmicas que podem comprometer a comunicação entre esses três componentes do eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. Que alterações são essas? Primeiro, aumento da inflamação e estresse oxidativo, que pode comprometer os pulsos hipotalâmicos de GNRH, pode reduzir a sensibilidade hipofisária à presença do GNRH, reduzindo assim a disponibilidade de hormônio folículo estimulante e luteinizante, e lá nos testículos a inflamação e o estresse oxidativo vão comprometer diretamente a espermatogênese e a produção de testosterona. Além disso, o aumento da gordura corporal é acompanhado do aumento da concentração e atividade da enzima aromatase, que vai converter a testosterona em estrógeno, reduzindo assim a disponibilidade de testosterona no indivíduo obeso. Além disso, o estrógeno produzido a partir da conversão de testosterona pode fazer o chamado feedback negativo lá no hipotálamo, reduzindo os pulsos do GNRH e, consequentemente, reduzindo diretamente a produção, ou indiretamente, desculpa, a produção de testosterona pelas células de Leydig. Além disso, na obesidade, pode ocorrer também o aumento da adiposidade escrotal, lembrando que os testículos estão fora da cavidade abdominal justamente pelo fato de que é necessário uma temperatura mais baixa em relação à temperatura na cavidade abdominal para que ocorra tanto a espermatogênese quanto a produção de testosterona. Então, o aumento da adiposidade escrotal vai dificultar a dissipação de calor nessa região e, consequentemente, pelo aumento da temperatura, vai comprometer tanto a espermatogênese quanto a produção de testosterona. Então, em conjunto, todas essas alterações podem conduzir o indivíduo obeso a um quadro de infertilidade. E como o exercício físico pode contribuir ou agravar essa problemática? Vamos lá. Esse elegante trabalho, publicado recentemente no European Journal of Applied Physiology,
teve como objetivo, a partir de uma revisão de literatura, verificar os possíveis efeitos do exercício físico realizado em diferentes intensidades, treinamento intenso e treinamento moderado, sobre a função gonadal. E o que os autores trazem para a gente? Em indivíduos normais, submetidos ao treinamento de intensidade moderada, ainda não existe um consenso na literatura, que está representado aqui pelos pontos de interrogação. Ou seja, nós temos alguns estudos que demonstram benefícios do exercício moderado, outros mostram malefícios, né? Então, o exercício de intensidade moderada podendo comprometer a função gonadal pela redução da pressão parcial de oxigênio testicular, esse é um dos mecanismos propostos, e pela disponibilidade dessa proteína chamada ODF1, uma proteína necessária para a maturação dos espermatozoides. Então, não existe um consenso nessa área ainda. Entretanto, é importante a gente destacar aqui que parece que os benefícios do exercício moderado superam os riscos, visto que indivíduos sedentários são mais suscetíveis à infertilidade quando comparados a indivíduos fisicamente ativos. Entretanto, os autores chamam a atenção para o treinamento intervalado, para o treinamento de alta intensidade, mostrando a partir de alguns ensaios experimentais que esse modelo de treinamento pode aumentar aumentar o estresse oxidativo, reduzir a disponibilidade de ribose e reduzir a disponibilidade de uma proteína chamada HSP70. E em conjunto, todos esses mecanismos podem conduzir ou agravar um quadro de infertilidade. Então, isso serve como um alerta para os treinadores, né? Visto que o treinamento intervalado de alta intensidade tem ganhado muita popularidade no que se refere ao emagrecimento, apesar de não existir tanta diferença assim em relação ao treinamento moderado, mas os autores deixam um alerta aqui para a gente em relação ao risco da prescrição de exercício físico intenso para pacientes com infertilidade. E aí você me pergunta, Jansen, então quer dizer que eu não posso prescrever treinamento intenso? Eu acho que não pode, é uma palavra muito forte, mas me parece razoável, prudente, evitar esse modelo de treinamento se o objetivo primário da prescrição for tratamento da infertilidade. Até porque, pessoal, nesse mesmo estudo, os autores demonstram que em pacientes inférteis, o treinamento de intensidade moderada é capaz de melhorar diversos marcadores de infertilidade em pacientes com câncer submetidos à quimioterapia, em idosos, em modelos animais com infertilidade induzida e também na obesidade. Então, me parece existir um consenso na literatura de que indivíduos inférteis submetidos a treinamento de intensidade moderada podem colher benefícios relacionados ao tratamento desse distúrbio. E aí eu trouxe um outro trabalho interessante que fala sobre treinamento em intensidade moderada, que é esse trabalho aqui publicado recentemente. Então, nesse estudo, os pesquisadores investigaram a influência do treinamento resistido sobre os diferentes marcadores de infertilidade. E o mais importante, que esse foi feito de fato em pacientes com infertilidade, mostrando aí uma aplicação maior dos resultados que serão apresentados. Então, eles tinham uma amostra de 430 pacientes, dividiram esses pacientes em dois grupos, um grupo fazia treinamento resistido e o outro era o grupo controle. E o que eles observaram? Que o grupo que fez treinamento de força teve uma redução de diferentes marcadores inflamatórios no esperma, teve um aumento de enzimas antioxidantes, uma vez, isso é importante, visto que o estresse oxidativo é um dos fatores que podem conduzir à infertilidade, teve um aumento da integridade do DNA dos espermatozoides e o achado mais interessante dessa pesquisa, o grupo que fez o exercício físico teve um maior sucesso, maior taxa de gravidez nas parceiras e menor taxa de aborto espontâneo, demonstrando aí a eficiência do treinamento físico realizado em intensidade moderada sobre a fertilidade desses indivíduos. Muito legal, né? Bom, e em relação à nutrição, o que nós temos na literatura? Bom, pessoal, a nutrição tem um papel fundamental no tratamento e também na prevenção da infertilidade,
visto que a deficiência, a carência de alguns nutrientes, per si, já pode conduzir o indivíduo a esse distúrbio clínico. Então, nesse trabalho aqui, por exemplo, os autores demonstram que a suplementação com zinco em pacientes com subfertilidade pode melhorar diversos marcadores relacionados tanto à espermatogênese quanto à função sexual propriamente dita, como, por exemplo, acelerar o retorno, o início da função sexual, aumentar a contagem de espermatozoides, aumentar a motilidade, melhorar a morfologia desses espermatozoides, aumentar a concentração de testosterona e melhorar também a potência sexual, demonstrando o papel importante dos nutricionistas nesse sentido. E aí, os autores trazem um outro dado interessante, que é em relação às vitaminas antioxidantes. Algumas pesquisas demonstram que a suplementação com vitaminas antioxidantes, como vitamina C, vitamina E, elas podem ser interessantes para o tratamento da infertilidade, visto que muitas vezes a infertilidade, principalmente induzida pela obesidade, está associada ao estresse oxidativo. Contudo, os autores reforçam o fato de que a suplementação com vitaminas antioxidantes ela só vai ser interessante de fato quando o estresse oxidativo estiver presente, ou seja, quando a produção de espécies reativas de oxigênio superar nossas capacidades antioxidantes. E por que isso, pessoal? Porque as espécies reativas de oxigênio elas são importantes tanto para a espermatogênese quanto para a produção de testosterona. Então, de uma certa forma, o aumento das espécies reativas de oxigênio vai estimular a função testicular. Então, de fato, o grande problema está quando a produção de espécies reativas de oxigênio se sobrepõe a nossas defesas antioxidantes. Então, me parece que tanto a suplementação com vitaminas antioxidantes quanto o exercício físico respeitam o chamado princípio da hormese. O que é o princípio da hormese, pessoal? Então, observem nesse gráfico o seguinte, aqui no eixo Y nós temos os marcadores de fertilidade, é uma ilustração que eu mesmo fiz com fins didáticos, tá pessoal? Isso não está no artigo. E aqui nós temos nosso potencial oxidativo. Então, nós observamos que conforme eu aumento a produção de espécies reativas de oxigênio, eu vou melhorando os marcadores de fertilidade. Só que isso acontece até um certo ponto. Esse é o princípio da hormese. Então, daqui para cá, os efeitos são deletérios. Por quê? Porque a produção de espécies reativas de oxigênio, a partir desse ponto, se sobrepõe ao nosso potencial antioxidante. Então, a literatura diz que ofertar suplementos com fins antioxidantes nessa área aqui pode ter um efeito deletério, pessoal, para a função testicular. Vejam aí a importância de ter uma intervenção nutricional organizada, planejada por um nutricionista, porque no momento que você pode estar achando que está gerando benefícios para os sistemas, com aquele monte de suco antioxidante, chá antioxidante, vitamina C, você pode estar trazendo aí efeitos deletérios para o seu sistema. Agora, por outro lado, quando o estresse oxidativo está instalado, aí sim a suplementação com agentes antioxidantes podem favorecer a função testicular. Embora essa imagem tenha sido elaborada por mim, as informações são extraídas de artigos científicos que estão aqui na descrição, tá? Então isso não é uma opinião pessoal. Bom, então é isso, pessoal. O que nós devemos levar para casa? Primeiro, a obesidade pode ser acompanhada da redução da quantidade e qualidade do sêmen, o que pode resultar em infertilidade. E nesse cenário, o exercício físico e a nutrição podem contribuir no tratamento ou prevenção da infertilidade. Por outro lado, em doses equivocadas podem agravar a doença. Daí a necessidade de um profissional de educação física, um nutricionista ou um fisioterapeuta para estar organizando esse programa de exercícios físicos, tá certo? E por último, pessoal, não poderia deixar de falar, não é verdade? Inscreva-se aqui no meu canal para ter uma atualização semanal de altíssimo nível, como eu sempre digo. Me siga lá no Instagram e também
me adicione lá no Facebook. E assim, toda vez que eu publicar alguma coisa aqui, eu vou estar postando nas redes sociais e você vai ser o primeiro a ser informado, tá certo? Muito obrigado pela presença em mais uma aula e até a próxima.